Vamos lá, pessoal. Live em português com Vicente Júnior. Vamos bater um papo aqui. Vicente, campeão mundial master, várias vezes campeão do PAN. No adulto, ele ficou em terceiro na faixa preta adulto da IBJJF. A gente vai bater um papo aqui. Já entrou na área, vamos lá. Ouça! Os... E aí, Gustavo, tudo bem? Como é que você tá, irmão? Cara, tô aproveitando o máximo que eu posso aproveitar da situação. Verdade. Como é que tá aqui? Aí pro teu lado o negócio é mais complicado, né, cara? Um pouco. A gente ficou de quarentena de 13 desde o dia 13 de março, né? E as restrições foram aumentando a cada dia, né? A cada 2 dias, teve alguns dias que a cada 24 horas ia aumentando as restrições, né? Então a gente ficou assim, coisa séria mesmo, acho que por 2 meses. Agora está começando a melhorar, eles estão liberando mais as coisas aos poucos, mas a academia ainda, jiu-jitsu, a gente ainda não tem previsão de quando é que vai começar, né? Na verdade, aqui a gente não está podendo nem ter aula ainda com distância social, né? Com distanciamento social. Parece que semana que vem agora a academia vai começar com um programa de fitness, mas do lado de fora, só com 10 pessoas, com distância social, máscara, tudo. Então a gente tá fazendo um bom trabalho online. A gente está conseguindo criança, a gente tem na faixa de umas 45, a média de 45, 50 crianças Caramba! que estão fazendo a aula online. Inclusive, a gente tá vendendo agora um programa de iniciante, de criança que nunca treinou. A gente já tem 20 alunos matriculados que se inscreveram. A gente está começando semana que vem. Então, Caraca, muito legal, cara. tá bem legal mesmo. Aí a gente tá conseguindo. Adulto, cara, a gente tem uma dificuldade muito grande de manter os adultos focados, né? A mesma coisa aqui também, né? De criança tá legal, mas de adulto, online. Eu tive conversando com o Samir, ele deu até uma ideia legal. A gente estava fazendo assistindo luta e fazendo breakdown das lutas e tal, tentando fazer as coisas assim, mas mesmo assim ainda não dá uma atenção muito grande, não. Eu fico puxando mais umas aulinhas assim de 2, 3 vezes por semana de movimentação, aí troco ideia com o pessoal, mais aquele coffee break mesmo, para trocar uma ideia, ver como é que todo mundo tá e tal. Mas jiu-jitsu assim mesmo, sozinho em casa, fica difícil. Tô ligado. Então, vamos fazer o seguinte, cara, falar aí da tua história, dar um resuminho só do começo no jiu-jitsu e a gente já fala de competição, fala de mindset, vamos embora. Beleza, eu comecei no judô, né? Eu comecei a competir no judô quando eu tinha 14 anos, meus pais me colocaram no judô, aí eu comecei a competir, não era muito bom no judô, eu era um cara, era um atleta mediano, mas eu treinava com o pessoal da seleção estadual, né, lá de Alagoas, né, porque nessa época eu já estava morando em Maceió, e nisso eu já treinava muito duro, já treinava duro com os caras, e em 94 foi quando eu conheci o jiu-jitsu e comecei a treinar o jiu-jitsu. Então, como o wrestler aqui nos Estados Unidos, né, tem aquela facilidade de começar no jiu-jitsu, eu tive uma facilidade muito grande, porque eu já competi, já treinava judô há muito tempo. Mas em termos de competição, eu acho que no judô eu consegui alguns terceiro lugares, segundo, nunca fui campeão de nada no judô, não era um atleta expressivo no judô, não. Treinava duro e tal, mas não tinha muita expressão no judô, não. Aí no jiu-jitsu eu já tive mais uma facilidade quando eu comecei, devido aos treinamentos que eu já tinha no judô. E quando que você começou a se envolver com competição de jiu-jitsu? Cara, foi meio que empurrado, né? Porque, tipo, eu tava na academia, eu nunca gostava muito de competição, ficava, pô, muito tenso, muito nervoso. E eu era garotão, eu não conseguia, não tinha experiência, eu Quantos não anos falava nessa época?
pô, eu tinha 15, 16 anos. E meus pais não iam para os campeonatos, né? Eu não falava para eles, eu ficava com medo de perder e de decepcionar eles, aí eu não falava, eu ia para as competições e não falava. Aí eles falavam assim, pô, vai fazer o que no final de semana? Eu, tem um treino da equipe, tô indo aí, chego aí no final do dia. Aí meu pai, tá tranquilo. Aí eu pensava, pô, se eu voltar para casa com a medalha, eu falo que eu ganhei, né? Se eu voltar sem medalha, eu fico calado, falo que foi só o treino. Aí, tipo, só tinha uma equipe na época que eu comecei, lá em Maceió, então a gente fazia muito competição interna, né? Aí foi nesses campeonatos internos que o professor botou assim, falou, não, todo mundo vai ter que competir, aí eu lutei e, cara, eu sempre me dei bem nos campeonatos locais, né, estadual. Depois começou a crescer, começou a ter mais academias e todos os campeonatos estaduais, tanto é que na época que eu comecei a competir no jiu-jitsu de faixa branca preta, eu nunca perdi uma competição na minha categoria. Tipo, eu lutava, finalizava, ganhava as lutas fácil, eu tinha assim uma facilidade muito grande com o jiu-jitsu já naquela época devido ao judô. O que foi muito bom local, mas quando eu comecei a competir internacionalmente em faixa roxa lá no Rio, foi quando eu vi que eu não sabia de nada, né? Foi quando a ficha caiu para mim, né? Na época eu tinha uma eu tive aquela confiança, né, de, pô, eu sou imbatível, eu ganho tudo aqui, vou pro Rio, vou ser campeão mundial. E cheguei lá, perdi em menos de um minuto, não lembrava nem como é que sair para fazer, como fazer para sair do ginásio. Mas foi um tapa na cara que me acordou. Aí que eu gosto de dar uma investigada, a gente falar um pouquinho mais dessa transição. Eu sempre também fico muito curioso nessa parte, né, cara, ali entre azul e marrom, competindo, muito aprendizado. Lógico que o Uhum. aprendizado sempre está aí, mas eu digo, tudo é muito novo ali. Então vamos falar como é que foi então essa performance aí do Mundial. Você foi com uma cabeça achando que ia ser de um jeito. Como isso te afetou depois? Então, como eu te falei, eu tinha uma facilidade, mesmo treinando judô, eu nunca troquei em cima, nunca. Eu puxava para guarda e sempre meu negócio foi chave de braço. E lutando no estado, eu finalizava todo mundo de chave de braço, todo mundo. Ia lutar em Natal, finalizava todo mundo de chave de braço. Aí eu tava com aquele mindset, né? Aquele pensamento, falei, pô, vou pro Mundial, vou destruir, vou pegar todo mundo de chave de braço. E eu era roxa, foi meu primeiro Mundial. Eu falei, pô, vou destruir, não tô nem preocupado. Aí tava treinando bem, como sempre, quer dizer, bem para minha mentalidade naquela época. Uhum. Aí, quando eu cheguei lá, inclusive minha primeira luta foi um cara da Nova União. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas era Bastos. Não é nem o Rico, nem o Bruno, mas eu De acho que era, repente o André, era um André o Deco, Bastos. Deco Bastos. E isso, eu lutei depois com ele de preta, ganhei, mas de roxa. Ele tinha vários patrocínios da Coca-Cola no kimono na É. época. Aí quando ele entrou assim, eu falei, pô, eu vou tomar uma Coca-Cola depois dessa luta aí, cara. Aí É. ele me puxou para a meia, me pegou as costas, me estrangulou um negócio assim de menos de um minuto. Aí foi quando caiu a ficha e eu falei assim, eu fiz, cara, eu não tô treinando, eu não tenho noção do que é o jiu-jitsu, eu não tenho noção do que é competir nesse nível, não tem, não sei, o que é que eu vim fazer aqui, né? Eu achava que eu ia destruir. Foi quando, desse momento em diante, eu comecei a treinar mais sério e vi que eu tinha necessidade de ir para o Rio, tentar passar uma temporada lá para treinar com pessoas que me puxassem, que me fizessem Perfeito. correr para correr atrás do meu treino. Porque no caso em Maceió eu não conseguia, eu ganhava tudo, eu não tinha muita dificuldade, tinha uns caras que eram duros, mas como eu era mais experiente, era mais velho, já lutava no judô, então tipo assim, eu já tinha mais pegada, já tinha mais experiência e não tinha muita essa dificuldade. Foi quando eu comecei a treinar. Mas mesmo com essa experiência, eu tive uma dificuldade ainda muito grande, que eu chamo daquela síndrome de cachorro vira-lata, né? Que a gente sempre acha que não é capaz, porque não tem um patrocínio, porque não tem um dinheiro, porque
porque quando eu fui para o Rio, né, que eu vi aquela diferença, né, tipo assim, a maioria dos caras que eram campeões, é sempre os caras que têm mais uma grana, que têm ali uma vida mais tranquila e tal, que treinava todo dia. Aí na minha cabeça sempre ficava, poxa, eu nunca vou ganhar esse campeonato, cara. Eu não tenho condições, meu pai, pô, eu tenho que pagar conta, eu dou aula, tal. Então eu sempre ficava me botando para baixo, né? Eu sempre ficava me botando para baixo nesse aspecto, achando que eu era bom o suficiente, mas eu não era capaz de chegar naquele nível, porque eu não tinha condições financeiras para investir no meu sonho. E qual foi o momento que você sentiu que deu uma virada ali? Foi algum momento, alguma competição? Porque às vezes, não necessariamente é um momento, às vezes não é. Mas às vezes o atleta tem um campeonato, né, cara, que você tem uma performance que dá aquele carimbo de oficial na tua cabeça, né? Fala assim, porra, meu irmão, não, eu pertenço aqui, eu conquistei meu espaço. Você teve esse momento? Ou quando é que foi essa virada para você? Quando eu comecei a competir mais, eu acho que foi mais quando eu comecei a treinar no dela, né? Comecei a treinar com o Della Riva, com o mestre Della Riva, e eu tirava mais ou menos entre 1 mês a 2 meses para ficar lá treinando com ele. Aí, nessa época, eu ficava treinando com o Rafinha, com o Valderrama, com os caras que eram mais ou menos assim do meu peso. E eu sempre eu chegava entre a marrom, na roxa, eu tive uma performance muito boa na roxa. Eu lutei mais ou menos uns 2 anos de roxa e perdi uma na semifinal pro Piu Piu da Gracie Barra. Na época o Piu Piu estava destruindo tudo. Inclusive, nessa final desse ano que eu perdi para ele nas quartas, ele ganhou de um garotão, se eu não me engano, também era da Nova União, que depois de alguns Thiago, anos veio a falecer. Thiago E Fernandes. isso, esse moleque tava destruindo tudo, né? E eu perdi pro Piu Piu Uhum. por 2 pontos. E eu comecei a ver que eu tava chegando lá, eu já tava Legal. começando a me dar bem, já tava começando a sentir a técnica prevalecer mais. E eu falei, não, eu tenho que continuar vindo, eu tenho que manter esse ritual de estar vindo aqui treinar com o pessoal. Na marrom, eu não me dei muito bem. Eu ganhava uma luta, perdia na segunda. Na preta, foi no ano de 2005. Foi 2005 isso. Foi quando eu fiquei em terceiro no Mundial de Adulto. Foi exatamente quando eu conheci o Samir. Eu estava na casa de um amigo meu, o Theo, e eu era maluco, né? Eu pegava o voo assim, tipo de meia-noite em Maceió, que era o mais barato, né? Que eu conseguia botar no cartão e pagar em 2 anos. Aí eu cheguei na casa do meu amigo, tipo, 5 horas da manhã. Aí ele acordou e falou, cara, pô, a gente vai ter um treino de 8 da manhã e lá na Carson, tá a fim de ir? Eu falei, pô, vou. Aí eu fui com ele, foi quando eu conheci o Samir. Treinando com o pessoal, o Alanzinho me viu treinando, gostou do meu treino e me perguntou, né? Falou, pô, cara, tá de onde? Eu falei, não, pô, sou de Maceió, já treino lá há um tempo e tal. Aí ele falou, pô, tu luta de que categoria? Eu falei, cara, eu luto de pena. Aí ele falou, pô, tu pesa quanto? Eu falei, cara, eu peso 67, 68 de kimono. Aí ele, cara, o dia da competição? Eu falei, é. Ele falou, pô, cara, tá maluco, tu tem que cortar peso, cara. Aí eu falei assim, cortar peso? Que isso? Até a preta, cara, eu não sabia, eu não Tô cortava peso. ligado, tô ligado. Aí eu falei, pô, cortar peso, que é isso, cara? Tá maluco? Aí ele, não, cara, tu tem que cortar peso, tá maluco, não dá, bicho. Tu tem que cortar peso, tu tem que, pô, fazer uma dieta e tal. Eu falei, pô, beleza, categoria. Aí ele falou, pô, tem que lutar de pluma, brother. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, pô, o cara sabe o que ele tá falando, né? Aí eu fui, foi o primeiro ano que eu comecei a cortar peso, desci de categoria, lutei o Mundial e fiquei em terceiro. Depois disso ganhei. Foi quando eu falei assim, meu irmão, eu lembro que nessa época eu tinha ganho do. Foi o ano que eu ganhei do André Bastos. Ganhei do. Minha primeira luta foi contra o Wilson Reis. O Wilson tava. Era uma das promessas daquele ano. Ele tinha acabado de vir de campeão mundial. Aí iria ganhar. E pô, ganhei dele, ganhei do Vinícius da Gama Filho. E estava sentado no pódio esperando para me chamarem.
Aí o Bibiano chegou do meu lado, aí falou assim, pô, cara, tava onde? Aí eu falei, pô, tô aqui, cara, sentado esperando a luta. Ele, não, cara, aonde? Aí eu falei, cara, tô sentado aqui onde eu tava, tô aqui há 10 minutos. Ele falou, não, meu irmão, tu tava onde? Que eu nunca te vi na vida e tu chegou aí, não sei de onde, pegando geral, cara. Aí foi quando, naquele momento, o que ele me Legal. perguntou foi quando caiu a ficha. Eu falei, meu irmão, eu tenho o potencial, eu tenho a capacidade, eu só preciso parar de me dar desculpas. Aí foi quando eu comecei. Depois disso, ganhei o estadual do Rio, de adulto preta, ganhei o da LERJ, ganhei o da Federação daí do Rio, ganhei tudo isso de adulto. Cara, tipo, foi quando aí eu falei, não, não paro mais de competir. Aí fui lutar Sul-Americana, e depois, 2 anos depois, foi quando eu comecei a lutar de Master. Pô, muito legal, cara. E, cara, nessa jornada aí nas faixas coloridas, o que você já mencionou alguns erros, né? Que você, erros até psicológicos que você cometia porque não sabia tal, ou de repente erros de treinamento. O que vem assim atualmente, alguma coisa que você cometeu de erro assim no passado e o que você aprendeu com isso, né? Que hoje em dia você pode passar para os seus alunos tal. Gustavo, para mim foi mais a parte a inexperiência, né? O excesso de autoconfiança, mas esse excesso de autoconfiança me dava uma pressão que eu ficava naquela. Toda vez que eu ia entrar em competição grande assim, eu ficava preocupado já com a desculpa que eu daria se eu perdesse o campeonato. Eu não tinha chegado nem lá ainda e eu já ficava assim, tipo, pô, mas se eu perder esse campeonato, o que é que eu vou fazer, cara? Meus alunos vão ficar, pô, chateados comigo, pô, tipo assim, pensamento absurdo, tipo, vou me separar, meus amigos não querem falar mais comigo. Tá ligado? Tipo, isso era a pior parte, né? Então, esse era o processo pré-campeonato, né? Bem antes de qualquer competição, isso era 2, 3 dias antes do campeonato. Bem antes de competição, eu acho que era o treinamento errado mesmo, assim, tipo, eu não periodizava meus treinos, eu não fazia aqueles treinamentos específicos, né? Escolinha, essas coisas, era Só porrada, né? muito treino de exército mesmo, só maluquice, vamos correr, vamos sair na porrada, botava os alunos tudo de fila assim, vou ter que pegar todo mundo em menos de 1 minuto, aí depois treinava de novo com todo mundo, aí eu chegava no campeonato, saía da minha zona de conforto totalmente e eu não sabia lidar com as outras dificuldades, entendeu? Coisa que hoje em dia eu faço isso diariamente, né? Eu peço pro cara me botar na melhor posição dele para tentar sair e ficar confortável para os próximos treinos, né? Para os próximos campeonatos. Mas antigamente era o primeiro foi o excesso de confiança, até o momento que eu vi que eu realmente não era quem eu acreditava que eu era. Aí foi lá embaixo até achar o equilíbrio, né? Que não é Até bom nem muito alto nem muito baixo. exatamente, né? Eu fui no fundo do poço mesmo. Foi quando eu falei assim, cara, eu não sei de nada. O que é que eu faço agora para poder melhorar? E desde o primeiro dia que eu cheguei no Rio treinar, para treinar, eu vi que eu era mais um grão de areia na praia, né? Não era o cara. Então, tipo, em Alagoas eu era o cara, né? Tipo, todo mundo queria, eu era o cara a ser batido lá. Então, quando eu fui para o Rio, eu falei, pô, quem é Vicente? Ninguém. Então, aquilo já me tirou um peso muito grande também da Boa. cabeça, porque eu treinava e não tinha que me preocupar em estar ganhando de ninguém, eu só queria aprender, eu estava de aluno, e me deu a experiência de como treinar, porque eu fui me relacionando com pessoas, né? O Della Riva abriu as portas para muita coisa para mim. O mestre, pô, ele é um cara assim excepcional, ele nunca me proibiu de treinar com ninguém. Ele sempre, pô, vai lá no Carson, treina lá com a Alanzinho, Alanzinho, gente boa. Então, o pessoal me deu muita oportunidade, né? Infelizmente, no meu estado, a gente começou meio com o pé errado. Então, tipo, era aquele lance, tipo, ninguém podia. No campeonato era tipo assim, era um odiando o outro. Então, tipo, a gente não tinha amigo, né? Os nossos adversários eram realmente assim, inimigos, né? Tipo, a gente não trocava ideia nem nada. E quando eu cheguei naquele clima do Rio,
Tipo, o Bibiano vinha falar comigo, o esquisito, os caras. Tipo, às vezes a gente tava com um japonês do outro lado da chave, os caras chegavam, pô, bicho, ó, esse cara é assim, assim, ó, tu faz isso. Então me deu outro clima. Eu comecei a ver que a competição não era aquele bicho de sete cabeças que eu tinha lá em Alagoas, com aquela pressão na cabeça, tipo assim, pô, eu tenho que ganhar desses caras, porque meus alunos vão me julgar, minha namorada vai me julgar, meus pais vão me julgarem. Tipo, ali foi naquele momento que eu comecei a fazer o balanço, entendeu? Ver que, cara, eu não preciso provar nada para ninguém, isso é uma luta entre eu e eu mesmo. Isso é o meu desenvolvimento como pessoa, como atleta, como professor. Isso não tem nada a ver com o meu sucesso, não tem nada a ver, isso sou eu. Foi naquele momento que eu comecei foi daí que eu comecei tá bom, agora eu preciso melhorar apenas porque eu quero melhorar, porque eu quero ser um melhor atleta, porque eu quero ser um melhor professor, porque eu quero ser um melhor pai, porque eu quero ser um melhor marido, entendeu? Eu quero ser um melhor amigo. Então, desse ponto, a competição passou, ao invés de ser, beleza, eu tenho que ganhar porque eu quero ser campeão mundial, porque eu quero ser campeão estadual, não. Eu só quero me testar, eu só quero melhorar a cada dia, eu só quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Perfeito. E na faixa preta, né? Ainda mais na jornada de Master, vamos falar nessa jornada de Master, vamos falar de repente, alguns dos erros que você cometeu, porque enquanto a gente estiver ativo, você vai estar lutando, vai estar competindo, os erros vão acontecer, isso é parte, lógico, né? Uhum. Mas pelo menos hoje em dia, como você falou, você vai para o campeonato com a cabeça completamente diferente. Antigamente, como você falou, era muito voltado para o ego, né, cara? Aquela coisa Uhum. de tem que ganhar, e ainda mais você falou na época do Rio, que não tinha rivalidade, você deu sorte na época que você foi, porque antes disso, porra, né, tinha muita coisa, o ego era lá em cima. Mas o que você vê na tua jornada de Master, aprendizado que você teve, assim, de repente, coisas que você acha que fez errado com o treinamento, ou até às vezes perder um foco numa luta, o que você acha? Então, teve depois que eu comecei, depois que eu vim morar nos Estados Unidos, eu desenvolvi 100 vezes, 100% em termos de como treinar, como dar aula, como aprender, né? E uma das coisas que eu vi, até porque pela idade e o corpo lhe pede isso, é a forma que você deve treinar. Uhum. Quantas vezes por semana você vai treinar realmente duro, você vai fazer um treinamento físico, você vai fazer um treinamento mental, você vai fazer um treinamento um treinamento mental, você vai fazer um treinamento de flexibilidade. Isso daí eu mudei muito, porque antigamente eu ia para academia de segunda a domingo, de domingo a domingo, eu tinha que ir para academia, eu tinha que treinar, eu tinha que rolar com todo mundo. E até quando eu tive uma lesão no pescoço, né? Me machuquei, fiquei sem sentir o braço por um tempão, tive esse problema 2 vezes. E foi quando eu falei assim, cara, eu tenho que deixar meu ego em casa, tenho que parar de treinar com todo mundo, tenho que provar para aluno que eu sou bom e tal. E nessa época eu treinava com um cara de 300 pounds a 100, 100. Eu não pensava, eu ia treinar, não, vou treinar. Depois eu comecei a ver que, tipo, não, eu tenho que treinar com os caras do meu peso, os caras que eu sei que vão me dar trabalho, os caras que eu sei que é gente que vai estar na minha categoria. Isso foi uma das principais coisas. Outra coisa, alimentação, né? Antigamente eu fazia dieta toda errada, tipo, vamos fazer dieta, beleza, vamos comprar frango, arroz e beber água. E ficava só de frango, arroz e água. Então, tipo, isso eu comecei a estudar mais, a minha esposa começou a me ajudar mais nisso, e a gente fez uma mudança assim drástica na nossa alimentação, né? Até porque quando a gente veio morar aqui, né, logo no início, a gente tipo, pô, ia pro Target, Walmart, aí fazia uma feira de 300, $400, dava pro mês todo, só que só porcaria, né? E hoje a gente provavelmente gasta isso por semana, né? De comida orgânica, de coisa que realmente vai fazer bem pra gente, vai colocar um combustível bom, né, no nosso corpo. E
a periodização antes do evento, né? Antigamente eu treinava duro o ano todo, sem querer saber o que é que eu estava fazendo. Uhum. Hoje eu pego um campeonato, beleza, agora eu vou treinar 2 meses antes, um mês antes, quando chegar 2 semanas antes do campeonato. Pô, já cheguei campeonato no Rio, cara. Teve um campeonato que eu lutei, o campeonato carioca, que eu, sem sacanagem, o campeonato, eu ia lutar de 1 da tarde, eu fui pro treino de 7 da manhã no sábado, treinei e fui pro campeonato. Tipo, porque eu queria cortar peso, eu queria estar no peso bem, e tipo assim, isso é uma coisa que eu não faço mais nunca na minha vida. Tipo, É. eu vou, pô, faço uma bicicleta, faço alguma coisa, faço uma sauna para manter o peso, mas treino eu evito. Já aconteceu de aqui também no Mundial Sem Kimono, quando eu fui lutar, e 2 noites antes, aí o cara até me ligou, pô, vamos dar um treino, que eu, pô, tô precisando treinar. Eu falei, pô, vamos treinar. Aí, nessa noite, estalei meu joelho. Aí, tipo, Putz. lutei com o joelho todo estourado. Tipo, deu maior sorte. Ganhei, tipo, fiz 3 lutas, consegui ganhar, mas foi um problema que me causou, que me custou uma cirurgia, entendeu? De 2 dias antes do campeonato. Poderia não ter acontecido isso. Então, as 3 coisas que mais mudaram fora minha mentalidade, é, é o treinamento, como treinar, né? Periodizar meu treino durante a semana. Quando eu não estou competindo, eu treino segunda, quarta, sexta, duro, né? Terça e quinta eu tento não treinar. Final de semana eu relaxo, vou fazer alguma coisa com a família, tento fazer uma bicicleta, alguma coisa assim para me manter ativo. E quando chega mais perto do campeonato, eu aumento essa intensidade. Agora eu aumento essa intensidade, tipo, na segunda eu treino duro, na terça eu treino duro, na quarta eu já dou um treino mais Uhum. razoável, na quinta-feira eu já faço uma parte mais técnica, na sexta eu já faço só drill, aí no sábado eu só estudo posição, tipo, a gente vai lá, chega numa posição, aí eu vou tentar sair da posição sem tensão, né? Sem deixar o ego tomar conta ali naquele rola. E a alimentação. Alimentação, sem sombra de dúvida. Né? Eu falo isso para os meus alunos o tempo todo. Não dá para você ter uma Ferrari e você botar o pior óleo possível e botar gasolina barata. O carro vai quebrar e você vai ter uma despesa maior. A mesma coisa é o nosso corpo. Né? A gente tem que investir, tem que comer bem, tem que dormir bem. Né? O sono é muito importante também. Exato. E eu tento fazer isso. E a terceira, né, e última é o mental, cara. Isso, é, na minha opinião, é 90%. É. Porque eu até falo, parece até clichê, mas eu sempre falo, tipo, o meu maior adversário é a minha cabeça. Né? Com certeza. Inclusive 2018, 2017 eu perdi na final, sendo que o Pan-Americano, sendo que eu perdi esse campeonato no dia anterior. Eu não perdi o campeonato na final, eu perdi o campeonato no dia anterior. Eu não estava me sentindo muito bem, eu tive uma luta muito dura, saí da luta passando mal, cortei peso mal, eu estava meio que querendo adoecer, então tipo, meu corpo estava reagindo, né, àquilo, eu acho que provavelmente tentando combater a doença e eu ali tentando cortar peso, então tipo, não foi uma combinação muito Com boa. certeza. Quando eu lutei, o cara era muito duro, mas eu me matei para tentar passar a guarda do cara, e quando eu saí da luta, eu tava acabado, tava péssimo. Fui pro segundo dia. No segundo dia, eu lutei as 2 lutas, a semi e a final, sem querer perder. Eu não estava lutando para ganhar, eu estava lutando para não perder. Tanto é que a segunda luta eu ganhei por decisão, foi 1-1 e o juiz deu para mim. E na final eu perdi por 2 pontos porque eu estava com medo de passar a guarda do cara. Eu não queria passar a guarda do cara, eu estava parado na posição com medo de tomar uma raspagem ou o cara me pegar em alguma posição. Então, tipo, eu não estava lutando para ganhar, eu estava lutando para não perder. E no ano de 2019 já foi totalmente o oposto. Eu estava bem psicologicamente, eu estava bem treinado, eu tinha treinado muito e perdi na final. Eu acredito que você estava até assistindo essa luta, foi com o Omar Salum. Hum. A luta foi dura,
Eu ganhei três lutas duríssimas. Na quarta luta, perdi para ele por 2 pontos, mas, cara, eu perdi porque ele foi melhor. Eu estava Exato. bem, foi o meu melhor ano, tipo, de toda a minha carreira, desde Mundial Adulto, estadual, foi a minha melhor carreira, mas o meu adversário na final ele foi melhor do que eu. E eu, tipo assim, e foi o campeonato que eu saí mais feliz, porque eu estava bem fisicamente, estava bem mentalmente, estava confiante, dei o meu melhor, fiz tudo que eu podia fazer na luta, o que eu não podia fazer e, tipo assim, saí muito bem da luta. Do ano anterior, como eu falei, os dois são totalmente Hum. opostos. Um que eu fiquei em segundo porque eu perdi para mim mesmo, porque eu não queria perder, na verdade, eu não estava lutando para ganhar. E esse de 2018 que eu estava querendo mastigar alguém, eu estava tipo, a minha cabeça, tipo assim, meu irmão, vou massacrar esses caras. E fiz 3 lutas antes, duas no dia anterior e duas no domingo, e lutei muito bem. O cara simplesmente foi melhor. E, cara, isso que você falou, até para o pessoal que de repente está escutando aí, não está ligado muito no pouco do meu conteúdo, dá uma olhada no YouTube, tem vários vídeos, inglês, português, só voltado para a parte psicológica. E no podcast também, Spotify, Mente Blindada 24/7, estão entrevistando várias pessoas. E, cara, a missão principal do meu canal no YouTube é exatamente isso que você falou, cara. Paz interior. Só isso que eu quero. Eu falo para meus alunos, eu quero que você chegue depois do campeonato, na segunda-feira a gente vai trocar uma ideia e ele vai falar exatamente o que você falou. Eu falo assim, meu irmão, me senti bem, lutei bem, só que o cara lutou melhor, é o que é. Né? Não vai ficar, ai, por que eu não fiz isso? Ai, por que aquilo? E eu falo, não lógico, é o que eu recomendo para os meus alunos, lógico, para todo mundo, cara, ficar em paz com você mesmo, mas vamos ser honestos, não existe nada melhor que paz interior com medalha de ouro. Né? Vamos ser honestos. Quando você luta bem, se sente bem, falei, meu irmão, e ganhei, pô, isso daí não tem preço. E aí eu te perguntar a respeito das melhores performances, né, que você já teve, performance que eu digo assim, de sentimento, você se sentiu bem, você já respondeu, né, que foi nesse ano que foi o seu melhor. Agora, o que você fez de diferente no teu treinamento psicológico para dar essa virada? Então, Gustavo, mesmo já tendo a experiência de vários e vários outros campeonatos, hoje, dar aula para criança, dar aula para o meu filho, tem me ensinado muito, né? Então, o que é que eu tenho aprendido com isso? Até hoje eu costumo falar que se eu tiver que empregar um professor, um instrutor de criança, eu faço uma entrevista com ele, com o filho dele. Ele tem que ter filho. Então, dependendo de como o filho dele me falar que ele é tratado, esse cara vai dar aula para mim. Boa. Porque, cara, é muito você, né? Tipo, os filhos são reflexo do nosso trabalho, de quanto a gente se empenha neles. Então, eu comecei a dar aula para criança por causa do meu filho e eu aprendo muito dando aula para ele e ele me dando feedback, né? Eu converso muito com ele, a gente viaja muito junto. Então, toda vez que, às vezes, eu falo com ele, porque eu esqueço que eu sou pai, eu estou dando coach, né? E eu falo assim, por exemplo, pô, Gabriel, segura aí, passa essa guarda. Aí eu falo com a voz alta. E isso eu não tô nem puto, nem chateado, nem nada. Aí ele olha assim para mim e já fica assim, tipo, assustadão. Aí depois eu vou, pergunto para ele, falo assim, pô, por que tu fez aquela cara? Ele falou, não, porque eu pensei que tu tava me dando esporro. Eu falei, não, eu tô te dando coach. Mas na cabeça dele, ele imagina que eu tô, tipo, brigando com ele, porque ele quebrou um copo, não fez a cama dele. Então já ligo o automático dele, pô, é a voz do meu pai. Uhum. Entendeu? Então, tipo, Interessante. eu comecei a ver isso. Então, aí a outra coisa foi 2 campeonatos que ele lutou, que ele, quando perdeu, ele chorou e eu, tipo assim, amarradão, e eu fiz, pô, por que tu tá assim? Ele, não, porque eu não quero te decepcionar, porque você tá triste. Eu falei, não, eu tô triste porque você tá triste. Não é porque você perdeu o campeonato. O campeonato é a consequência do nosso trabalho, de como você se desempenhou lá. Então, eu comecei a ver que
quando as pessoas, né, isso que eu, inclusive, ouvi até você várias vezes falando sobre isso, eu comecei a trabalhar mais isso dentro de mim, que as pessoas que estão ali do nosso lado, quando elas estão felizes com a nossa vitória, porque ela vê a gente feliz, ela quer celebrar com a gente, né? É óbvio, tá ali do lado, todo mundo quer celebrar aquela medalha de ouro. Mas quando você tá triste, todo mundo fica calado, fica triste, porque você tá triste. Não tem nada a ver com a derrota em si. Ah, não, você perdeu, você é um perdedor. E isso ficava muito na minha cabeça. E eu comecei a trabalhar mais isso, ver mais a competição como uma evolução espiritual minha. Tipo, beleza, eu vou competir porque, pô, isso é um evento maneiro, eu vou rever meus amigos, pô, vou botar em prática o que eu aprendi, o que eu venho treinando e vou tentar, vou dar o meu melhor, né? Eu costumo falar pra galera, pô, você não vai lá tentar não, dê o seu melhor, treine, você já fez tudo, você tenta dar o seu melhor na academia, no treinamento, tudo, no campeonato, você tem que dar o seu melhor, você tem que deixar tudo lá. Então, tipo, eu comecei a me desencanar com esse lance de derrota, né? Tipo, não é derrota, é aprendizado, né? É como eu falo, né? Tem aquela frase dos Gracies, né? Que no jiu-jitsu você ganha ou você aprende, né? Eu falo assim, que para mim é você ganha, você aprende, mas eu prefiro viver burro o resto da vida e não aprender nada e continuar ganhando. Mas tem sido bom, sempre tem sido um bom aprendizado para mim, mas o que mudou muito na minha cabeça, assim, de como ver competição e como ver treinamento e treinar meus alunos, tem sido o trabalho com meu filho e com as crianças. Tem assim, a sinceridade deles, né, tem me feito, tem me ajudado muito com a parte mental, né, e de entender como as pessoas, como os adultos se sentem naquele momento. Muito interessante. E, cara, quando se eu falar a palavra superação, qual é o campeonato que vem atualmente? Às vezes pode ser, pô, às vezes voltando de lesão, às vezes lutando, lesionado, como foi aquela que você falou do sem kimono, né? Uhum. Que você tinha machucado o joelho, acabou ganhando. Mas tem alguma história assim que você pensa em superação e foi esse evento? O chave foi o Mundial de 2005, que eu fiquei em terceiro no adulto. Não porque é o Mundial de preta, não porque é o adulto, é porque aquele ali foi foi quando eu quebrei a barreira mesmo e vi que realmente eu não era qualquer um, entendeu? Eu poderia ser alguém. Até aquele momento ali eu achava que eu nunca seria capaz, né? E foi quando foi 2 anos depois que eu conheci a minha atual esposa e ela foi quem me ajudou muito assim mentalmente, psicologicamente, em treinar, em me focar naquele objetivo. Antigamente eu não me focava, entendeu? Eu não, beleza, esse é o meu objetivo, vou treinar para ele e vamos que vamos. Eu ficava muito assim, muito preocupado, pô, patrocínio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu misturava muita coisa ao mesmo tempo e terminava que eu me estressava muito e era uma droga. Então ela me ajudou muito a me centrar, botar minha cabeça no lugar, então e ver que eu era capaz, né? Ela tipo, você é capaz, pô, você consegue fazer tudo isso aqui porque você não consegue fazer lá, porque você não se foca, você já lutou todos esses campeonatos, você tem experiência, como são os seus adversários. Ela me ajudou muito a fazer essa divisão, né? E ali me deu tudo, né? Me deu as asas para começar a voar para os outros campeonatos menores, maiores, e finalmente vim morar aqui e começar a lutar campeonato, né? O máximo que eu podia. Então aquele campeonato para mim foi o que foi a minha superação pessoal mesmo, foi o que me mostrou que eu era capaz. E, cara, quando você escuta essa expressão de mente blindada, quem é uma pessoa que vem na sua mente, assim, de parceiros de treino, pessoas que você já teve a oportunidade de treinar e ver que o cara tem a cabeça muito boa para competição, para treino? Quem vem assim atualmente? Cara, um cara que eu tenho uma amizade agora, assim, relativamente muito boa com ele, eu sempre converso, eu vejo ele, assim, sempre em competição. Ele mora aqui bem perto, é o Ali, cara. Eu vejo que ele tem
tem assim, quando ele se foca ali no campeonato, né? Eu converso com ele muito aqui, a gente troca muita ideia pelo WhatsApp, às vezes ele me liga aqui e a gente conversa muito sobre isso e eu vejo que ele é um cara assim que quando ele chega no campeonato, ele fica realmente ele, né, ele para e tanto é que alguns dos eventos que ele não teve uma boa performance foi porque coisas estavam acontecendo na vida dele, ele depois até fala sobre isso. E eu vejo que ele realmente se foca ali e quando ele chega no evento, tipo, é o evento, né? Não tem mais nada ali, né? Outra pessoa, se eu puder falar outro Lógico. nome assim, que eu não conheço, óbvio, mas assim, conheço de nome, só de ver em competição, mas eu achei interessante uma atitude, né? Naquele momento ali, dessa atitude, eu meio que fiquei assim, eu fiz, pô, que coisa chata, mas depois eu entendi, na época eu não tinha essa maturidade, o Kron Gracie, né? Eu lembro que quando eu comecei a ver ele de faixa marrom, ele sentava no canto assim, o pessoal chegava, pô, tirar uma foto assim, ele só olhava assim do lado, balançava a mão assim, e eu falava assim, pô, que cara metido, pô, não tira foto, mas depois eu vim entender que ele estava sentado ali, estava com o kimono, com o casaco na cabeça, ele estava, naquele momento, eu não queria parar, sorrir, tirar foto, ele está É. focado para pegar aquela pessoa ali dentro, né? Ali, aí ele tem a maneira dele, né? De ver como inimigo, como adversário, sei lá. Mas depois eu vim entender, e deu para ver que ele realmente ele se foca, né? Eu acho que são poucos atletas hoje no jiu-jitsu que têm essa mentalidade, né? Até porque o esporte não, o nosso esporte ele não dá muito esse privilégio a nós, né, faixa preta, de estar em um lugar ali separado, e até porque a gente já tem esse contato com o público, então a gente já está acostumado ali estar tirando foto, falando com um com o outro, mas eu vejo que algumas pessoas, né, eu vejo o Ali e o Kron, que vem na minha cabeça agora, são dois que realmente quando estão ali, não quer conversa com ninguém. É legal você falar do Kron. Em 2009 fui lutar no Japão, no Rickson Cup. Aí, ele não lutou, mas ali o Robinho lutou também, o Rafael Mendes lutou. Foi um campeonato Uhum. bem legal, um campeonato grande. E, e aí a gente, pô, criou uma amizade lá, passamos uns dias juntos sim, e aí foi muito legal também ver, dá pra ver que a cabeça do... E isso, pô, tem 10 anos atrás, né? Uhum. 11 anos atrás. Mas de qualquer maneira a gente criou uma amizade e tal, e aí, para quem não sabe, eu faço evento também aqui no Arizona, tal, faço campeonato, que você também já veio aqui Uhum. algumas vezes. E teve uma luta casada, eu fiz uma luta casada pro o Robinho lutar, o Robson Moura lutou com um japonês que como eu tinha feito contato lá, eu falei, pô, pega o cara que é o destaque da temporada e aí para vir lutar, tal. Então foi uma parada maneira. E aí o que eu achei legal que o Kron, pô, mandou uma mensagem e falou assim, pô, o que você acha de eu lutar? Eu falei, porra, eu adoraria, cara, só que eu não tenho condição de pagar uma bolsa tua. Isso é um campeonato aqui, né? Uma parada local. Ele, não, cara, tô indo mais, pô, querendo lutar, passar o final de semana com vocês aí, não sei o que e tal. Eu falei, irmão, tranquilo. Aí ele, pô, lutou, isso foi em 2010. E aí, por que eu tô falando isso? Porque na noite anterior, eu perguntei pra ele assim, pô, e aí, cara, qual é o plano, né? O game plan, né? O que você vai fazer? Aí ele falou assim, ó, pegar, finalizar. Eu só fiquei assim, tá bom, mas assim, pô, me dá, mas eu quero saber mais. Ele falou assim, e eu achei isso, eu nunca mais esqueci disso. Até no meu, tem um curso online que eu criei em inglês, que eu compartilho isso com as pessoas. Ele falou assim, Gustavo, eu não, toda vez que eu vou lutar, eu vou para finalizar. Eu não posso te dizer se vai ser com o braço, com a perna, pescoço, mas eu sei que eu tô indo, toda vez que eu entro no tatame, eu entro para finalizar. Na minha cabeça, isso foi a parte mais legal que ele falou. Ele falou assim, na minha cabeça, quando eu entro no tatame, é só o seguinte, é eu contra você, e eu vou te mostrar que o meu jiu-jitsu é melhor que o teu. Ele só pensa assim, e é legal que não está falando, eu sou melhor que você, não. Eu acredito na minha habilidade, eu acredito que o meu jiu-jitsu é melhor. Ele falou, sempre funciona? Não. Vou ganhar toda vez? Não. Mas pode ter certeza, até me custa vitórias pelo fato de querer estar sempre pegando. Mas é o jeito que eu luto, eu não sei lutar de outra maneira. Então, tipo assim, foi uma parada muito legal, Muito porque maneiro.
Porque, tipo assim, aí do outro lado, aí tinha o Robinho. Aí eu perguntei pra ele, e aí, qual o plano de amanhã? Aí ele falou assim, cara... E engraçado que depois, uns anos depois, a gente conversando, ele nem lembrava disso. Aí ele falou assim, cara, tanto faz. Eu falei assim, como assim, cara? Como assim tanto faz? Aí ele falou assim, cara, eu vou ficar um pouquinho em pé para ver se ele puxa, que eu gosto de passar, mas não vou ficar batendo cabeça muito tempo não. Se demorar o puxa, que eu gosto de fazer guarda também, tanto faz. Né? Então, isso mostra o nível de autoconfiança que você tem que ir para um campeonato. Você não pode ir para o campeonato e falar assim, eu sou guardeiro, ou eu sou passador. Porque se você fala que é passador, você cai por baixo, e falei, cacete, não sou eu, não sou guardeiro, eu sou passador. Eu falei que não existe isso, você é completo. Você passa, você pode até ter, de repente, ter uma, né, uma preferência, só que na verdade que o cara que quer atingir um alto nível, não tem essa. Você tem que se sentir confortável. E durante muito tempo eu tive esse problema, né? De aquela mania de guardeiro, 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 guardeiro. E eu só fui quebrar isso quando comecei a me forçar a jogar por cima em campeonato. Tá ligado? Você passou por isso, por essa fase só guardeiro, só puxa? Passei até faixa azul, cara. Eu tinha. Eu, só uma coisa aí, quando eu achei que se você perguntasse para mim depois de que o Kron falou assim que o plano dele era pegar alguém, se você me perguntasse, ei, Vicente, qual é o seu plano? Eu ia responder, pô, até tinha, mas depois dessa eu não tenho mais nada. Se eu falar que eu tenho um plano aqui vai ficar feio, pensei que o Robinho ia dizer isso. Mas eu, quando era faixa azul, só puxava para guarda fechada, chave de braço. Guarda fechada, chave de braço. E aí eu fui para um campeonato que eu fui lutar o categoria de azul e absoluto. Aí no absoluto eu peguei um cara mais ou menos de médio, assim, meio pesado, que ele me puxou para guarda e ficava me raspando, aí me deixava botar guarda, passava, montava, me puxava de novo para dentro da guarda dele. Tipo assim, ele sabia que ele era superior tecnicamente que eu, então ele ficou brincando comigo a luta toda. Eu saí dessa luta com meu abdômen assim, travado, tendo câimbra de tanta força que eu botei, eu não sabia passar guarda, tentando botar postura. E literalmente meus companheiros de treino tiveram que me botar nos braços para me levar para o carro, porque eu não conseguia me mexer. Depois desse dia eu falei, eu tenho que aprender a passar guarda. Foi quando eu comecei a aprender a passar guarda e eu evoluí muito minhas passagens de guarda. Depois que eu vim morar aqui, nesses últimos 10 anos, foi quando eu comecei a passar em pé, passar do lado, passar do outro, meia guarda, 50, tentar tudo. E eu tento fazer de tudo um pouco. Se eu vejo um aluno na academia bom, fazendo bem uma posição, falo, vem cá, bicho, me bota aqui nessa posição. Tento estudar a posição com o cara. Beleza, vamos fazer um específico aí, bota 1 minuto e meio, encaixa tudo aí, vamos ver se eu consigo sair. E vou até aprender a sair da posição. E eu tenho essa mentalidade, não é ego. Eu tenho um instinto de competição já, né? Tipo, eu tô treinando com um aluno, o cara me pega numa raspagem. Eu caio, raspo ele de novo, aí eu entro de novo exatamente na mesma posição, só para tentar defender a posição. Eu faço isso direto, já automático meu. Eu caio na posição para fazer isso. E em relação a esse pensamento do Kron e do Robinho, cara, é exatamente assim que eu vou para competição. Eu vou, tipo, meu plano é ganhar. O pessoal pergunta, pô, Vicente, qual é o teu plano? Pô, quem é que tá na tua categoria? Eu falo, cara, quem tem que se preocupar é ele, bicho. Porque eu vou para ganhar. Os caras, não, mas tu não vai olhar a luta do cara. O cara, pô, não vou perder tempo. O cara tá lá, brother, olhando a minha. Eu não vou olhar dele. Aí meus alunos perguntam, pô, professor, eu tô com um plano aqui de fazer essa pegada e fazer isso. Eu fiz, cara, o plano é ganhar. Você tem que chegar lá e ganhar. Se você for fazer um plano de, eu vou fazer a pegada direita na mão esquerda e fazer isso, fazer aquilo, aí chega lá, o cara faz tudo primeiro que você. Aí tu vai jogar isso tudo pela janela, vai entrar em desespero e vai perder a luta. Então você teu pensamento, teu mindset tem que ser de ganhar a luta. Não importa o que acontece, se for por cima, por baixo, de lado, fora do tatame, com a ajuda do juiz, sem a ajuda dele, o seu plano tem que ser ganhar. E eu falo isso para o pessoal direto, pelo menos é o que eu acredito. Porque eu tenho esse pensamento também, tipo, a gente planeja demais as coisas, eu até faço brincando, fiz, cara, isso é que nem primeiro relacionamento, cara, tu planeja tudo pro primeiro encontro, chega lá, a menina não vai, aí. É melhor nem planejar, cara.
Deixa ver, deixa rolar. Deixa rolar, hein? Cara, só rapidinho, um pessoal aqui, até ver o pessoal tiver pergunta. A gente falta uns 10 minutinhos para terminar. A gente vê algumas perguntinhas aqui. Deixa eu só dar uma olhada. O pessoal também falando aqui, dificuldade de passar, e às vezes o cara é guardeiro, gosta de ter dificuldade por cima ou vice-versa, isso é normal. Alguém perguntou aqui, quando eu lutei no Japão, eu lutei de leve. É, O doido aí, o André, o doido é figura icônica lá do Rio. né? Nunca quebrou um braço de um faixa azul. Tem alguém, a Guga falando aqui, eu vou fazer um live contando a minha história desde o começo lá no Grajaú. Já devo ter feito em alguma vez, eu nem lembro. Mas diz aí, se tem alguma pergunta, fala que a gente tem uns minutinhos ainda. E, e aí a gente pergunta aqui. E, cara, como é que tá? Fala um pouquinho até, de repente, se alguém tiver alguma pergunta. E fala um pouquinho do teu trabalho lá no Brasil. Cara, lá no Brasil a gente agora tá todo mundo parado, né? A gente tá tentando ajudar agora. A gente tem um aluno lá, tem dois alunos, tem três alunos, na verdade, que tem projetos assim oficiais que trabalham com criança carente, né? Tem o Gilvan, que ele trabalha com pessoal lá do pô, esqueci o nome. Tem o Rob, que é da Grota do Rafael. O Gilvan trabalha com o pessoal lá do Trapiche, isso. E ele tá. A gente agora está tentando fazer do Manda Ver. Ele acabou de mandar aí, o Manda Ver, né, lá no Vergel. E tem o Aldo, que está em Coruripe. E, tipo assim, eles fazem um trabalho fantástico lá e agora a gente está focado em alimentação, né, Gustavo? Porque esse pessoal está sem trabalho, tá sem ter o que fazer, não tem como fazer nada, não tem a única renda deles, principalmente o pessoal que o Gilvão trabalha no Vergel, né, que eles catam sururu, né, e eles vivem da renda desse sururu, né, que é uma comida típica lá de Alagoas. Tipo assim, ele está praticamente a semana toda só recolhendo cestas básicas Legal. e fazendo doações, né? E a gente também, a equipe, né, lá, nosso time, a gente está tentando, né, os que têm condições, fazendo uma doação, aí a gente vai, compra cesta, dá para um professor, compra outra cesta, dá para outro professor, aí se tem alguém de outra equipe que a gente conhece, que sabe que está precisando, a gente vai lá e ajuda também. Então, a gente está tentando fazer, agora nesse momento, a gente está preocupado mais em ajudar as pessoas que estão precisando, estão passando fome, né? É isso mesmo, cara. Por um acaso, até compartilhar ontem, eu fiz a entrevista com o meu mestre, André Pederneiras. Mais uma vez, pessoal, dá uma olhada lá no YouTube, canal Gustavo Dantas, e essa entrevista vai sair amanhã. Ele está fazendo um trabalho também de arrecadação de alimentos lá no Rio, muito legal. Se alguém tiver interessado em ajudar, me manda mensagem que eu mando a informação bancária. E também tem uma organização até que eu ajudei e ajudo também, chamada Gerando Falcões, que também, pô, eles já conseguiram, totalmente voltado para projetos sociais, tudo. E eles, cara, conseguiram levantar até agora 14 milhões de reais que eles conseguiram Caramba. só para distribuir, assim, para... Eu até estava anotado O aqui. Gerando Falcões, eu acredito que o Gerando Falcões ajuda o projeto Manda Ver lá que o Gilvan dá aula. Legal, que esse aqui Ele faz parte, ó, tá vendo? Ele até falou aqui agora, faz o parte da rede Gerando Falcões, isso mesmo. perfeito. Deixa eu mostrar aqui. Esse cara que é o Isso idealizador, mesmo. Edu Lira, da É Favela isso para o mesmo. Mundo. Pô, trabalho sensacional. E para quem não sabe, eu fundei uma ONG aqui 10 anos atrás, para voltar para projetos sociais e tal. E como está tudo parado com o jiu-jitsu, a gente ajudou o Gerando Falcão, a gente fez uma doação de 10 mil reais também, que, pô, ajuda muito, né, cara? Tudo Pô. então, espalhando pelo mundo, pelo Brasil inteiro, o cara tá fazendo um trabalho sensacional. Eu tô E vendo, eu tô vendo muito nessa situação hoje que a gente está passando da pandemia, né? Óbvio que cada país é uma cultura diferente, né? O Brasil é diferente daqui, aqui o pessoal está mais preocupado com a liberdade deles do que com a parte
econômica, mas eu vejo que as pessoas estão muito nesse aspecto, porra, o que o país está passando agora, e na verdade isso é uma crise mundial, né, cara? É. E é o mundo todo, não é só os Estados Unidos, não é só o Brasil, não é só a China, não é só o Canadá, somos todos nós. E isso eu acho que é um momento de se realmente ter uma mente blindada, né? Eu acho que está aí o jiu-jitsu, e é isso que a gente faz. Eu acho que nós que estamos no jiu-jitsu estamos tendo uma facilidade de passar por essa situação melhor do que outras pessoas, né? Porque a gente já aprende no jiu-jitsu isso, né, cara? Capitalizar as situações difíceis e tentar sobreviver e se sobressair dela, né? E principalmente quando a gente compete, né? Isso daí já maximiza mais ainda essa nossa preparação. Mas acho que esse momento aí é um momento mesmo de solidariedade, né? De doar alguma coisa, né? Pode ser R$ 1, R$ 2, R$ 100, Exato, alguma exato, coisa, ou o seu tempo. Ah, não tenho dinheiro, pô, exato. vai lá, pega uma sacola, bota um saco de feijão, leva para alguém, porque agora é solidariedade, né? Não é. Eu sei que tá difícil, muita gente passando fome, sem trabalho, mas tem que ser solidário. É que tem gente que nem água tem, né, irmão? Né? Você Isso é vê isso. verdade. Então, eu estava numa live hoje, live não, com a Aliança de São Paulo, e o Lang me convidou para conversar com o pessoal, com os alunos e tal, e eu falei de três coisas, né, de como está a mente blindada para nesse momento. O primeiro é você tem que aceitar o que está acontecendo, é o que é, não tem como a gente mudar. O segundo é ter gratidão pelo, meu irmão, teto, você abriu o olho, você está vivo, você tem água, Uhum. você está assistindo isso, você tem internet, né? E o terceiro é de ajudar o próximo, tá ligado? Porque o nego começa a falar, pô, mas como você falou, caraca, você não tem, porra, R$ 5, bro? É, R$ 5 para, de repente, dar verdade. numa campanha, né? É, E, verdade. Eu então, estava, desculpa te interromper, Gustavo, eu estava ouvindo, eu sempre corro de manhã, quando eu corro, eu estou sempre ouvindo o podcast, ou algum livro, eu tava ouvindo um livro do Jaco, né? E ele fala até em uma das partes lá de um capítulo do livro, ele fala é, sobre liderança, né? Que o líder, né, tem que cancelar uma missão porque está chovendo e ele não controla o tempo, né? Aí ele fala errado, ele não controla o tempo, mas ele controla como reagir naquela situação, né? Ele tem como uhum, se preparar para que a missão aconteça e se chover aconteça de uma forma diferente. E é da mesma forma que eu tenho visto toda essa situação, eu não estou conseguindo ver nada negativo nessa situação. Estou vendo muita gente se transformando, se reinventando. Eu acho que isso está sendo até bom para a sociedade, para o é, nosso mercado, porque a gente está vendo que não é só disso que a gente pode sobreviver e viver, né? Não é nem sobreviver, é de viver disso. Então, de 3 semanas antes de tudo isso acontecer, a gente já estava tendo reuniões, eu e os meus sócios, beleza, se isso acontecer, o que é que a gente faz? E se isso acontecer, o que é que a gente faz? E se isso acontecer, o que é que a gente faz? Se a gente tiver de fechar a academia, o que é que a gente faz? Para já exato. estar nessa situação, a gente já saber o que está acontecendo e o que fazer. E como você mesmo mencionou, não tem o que fazer, né, nesse momento. É Você o que é. não pode mudar a situação, mas você tem todo o controle de como lidar com a situação. Exato. O fato não pode ser mudado, apenas a sua resposta ao fato pode ser mudada. Cara, a gente está fechando aqui, falta 1 minuto e 20, estou vendo aqui. Só dar uma mensagem final para o pessoal, não deu para pegar as perguntas de todo mundo aí, mas, pô, manda uma mensagem pro Vicente, tá mais interessado em perguntas, se tem alguma coisa que a gente não respondeu, mas dá uma mensagem final aí pro pessoal do Brasil. O André acabou de mandar uma pergunta aí. Pô, meu primeiro professor de jiu-jitsu, André, foi o Marcelo Jornal, da Kimura. Coincidentemente, em Nova União. Foi meu primeiro professor, meu primeiro instrutor, né? Ele era faixa azul. Foi quando ele foi morar em Maceió, ele era aluno lá do Jair, do grande Jair, do mestre Jair, né? E foi morar em Maceió e foi com ele que eu comecei a treinar. Tá vendo? Já Uhum. era indiretamente companheiro de equipe do Gustavo, ele nem sabia. Diz aí. Mas cara, então dá uma mensagem pro pessoal aí, tá acabando 25 segundos. Vamos lá. Não, só queria dizer isso mesmo para todo mundo. Vamos se manter forte, ser solidário, né? Paz no coração aí, muito amor e dividir essa atenção, esse amor aí com todos,
porque agora é a hora mesmo de solidariedade, né? A hora de realmente, né, quando a gente fala somos guerreiros, então usa essa hora aí agora para ser o guerreiro, ser solidário e ajudar o próximo